Pronto, agora é com vocês. Se apresentem e comecem. Boa tarde, gente. Meu nome é Marcos Saraiva. Estou aqui com o pessoal que também vai se apresentar já já, para trazer essa roda de conversa com vocês com esse tema aqui, né? Matemática na escola e universidade, de quem para quem. A gente vai desenvolver melhor como é que vai ser essa ideia, mas só que desde já eu quero expressar aqui que é uma roda de conversa. Portanto, a participação de vocês é imprescindível. A gente precisa que vocês conversem entre vocês e com a gente também, para a gente poder seguir essa atividade, né? Meu nome é Cássia, também faço licenciatura em matemática e é bem isso que o Marcos falou. A gente vai conversar, vai ser uma roda de conversa ampla, né? Não tem certo e errado, tem opiniões diferentes e a gente está aqui para dialogar, para conversar, para trocar e saber quais são as visões de vocês, conhecerem as nossas visões. E é isso. Espero que gostem. Exatamente. A gente não tem ideia, a gente não tem intenção nenhuma de julgar ou de debater, vocês podem debater entre vocês, mas tipo, de tentar convencer vocês de alguma coisa. A gente não tem essa intenção. A nossa intenção é puramente escutar e incentivar o debate entre vocês. Então, por favor, expressem suas opiniões, seus pensamentos, suas experiências e suas futuras pretensões. Por favor. Eu sou o Fernando, também sou da licenciatura, e é muito isso que o Marcos e a Cássia falou. Eu acho também que é legal que, né, de acordo com o que as pessoas vão falando, se você não concordar também dizer, é importante também pra gente ter essas duas visões. Acho que vai ser bem legal, é um assunto bem interessante, espero que vocês gostem e interajam com a gente, por favor. Milena? Oi, boa tarde, desculpa. Sou Milena, faço parte do projeto junto com eles. Estou aqui na UFRJ já tem um tempo, mas comecei na licenciatura em 2020, estou no 6º período da licenciatura. Como é que vocês falaram? A gente não falou isso não. Também estou no 6º período da licenciatura. Então eu falei primeiro. E é isso, gente. Estou muito feliz que vocês vieram. Vão ajudar muita gente. Esse que a gente vai discutir também vai ser usado na minha monografia. Então, obrigada a todos pela presença. É isso. O Matheus Petito, que é o que está faltando aqui, ele não pôde comparecer hoje, mas ele também faz parte dessa pesquisa, faz parte dessa construção da roda de conversa. E vamos o que interessa, né? Vamos começar? Então, a gente vai apresentar para vocês algumas situações, na verdade, duas situações, que são situações hipotéticas, né? Não necessariamente aconteceu ou vai acontecer, mas são situações que a gente pede para vocês se colocarem no lugar enquanto professores e futuros professores. Acho que a importância da formação da licenciatura também é essa, a gente pensar não só nos nossos cursos aqui que a gente tem que passar, mas também como que a gente vai se projetar enquanto professor e presente, futuro professor e professor no momento. Então a gente vai apresentar essas situações para vocês, fazer perguntas acerca dessas situações. Mais uma vez, apresente suas opiniões, suas ideias, como vocês agiriam nessas ideias, nessas situações. E temos aqui, aperta mais aí para a gente ver as imagens. Então tá bom, comecemos com essa situação 1. Em uma turma do ensino fundamental, a professora passou a divisão 1413 dividido por 13. 2 alunos da turma apresentam as seguintes soluções. Temos aqui essa solução, a solução 1 do aluno A e a solução do aluno B. Percebemos que são soluções diferentes, com respostas diferentes. Aperta aí mais. E aí a gente tem a primeira pergunta. Como você avaliaria cada uma das soluções propostas pelos 2 alunos? Ou seja, a gente tem 2 soluções de 2 alunos diferentes. E como vocês avaliariam a proposta dos 2 alunos? E aí? Fazer um tempo para pensar também, né? E lembrando que tipo, a avaliação é uma parte intrínseca repleta do trabalho do professor. A gente avalia todo instante e avaliaremos sempre. Então essa ideia do avaliar é muito, muito importante para a nossa prática. Mas só que primeiro eu explicaria para ele o conceito da divisão de Euclides, né? E caso o resto seja menor que o dividendo, talvez daria uma solução para ele correta. Mas aí existem várias
Esse pro aluno A ou pro aluno B? O resto aí deu o mesmo resultado. A questão da nomenclatura do exercício, a solução que ele escolheu está diferente, mas tem que entender para ele qual foi o conceito dado na divisão de Euclides. Tá, então a questão do conceito, divisão de Euclides e os demais. Pode falar? Então, assim, estou sem algo de imaginar um pouquinho para ver. O aluno A, da situação A, ele fez uma divisão no método breve. E o aluno B, ele fez a divisão pelo método longo, né, prolongado. Mas as duas estão corretas, né? Ou seja, hoje a gente tem que aceitar o que o aluno consegue fazer, o que ele entende. Desde que chega ao resultado, está tudo certo. Mais alguém tem alguma? Então, eu acho que o método A é basicamente um dos métodos que a gente mais usa, né? E é um método que não faz a gente pensar muito, né? É um método que é mais engessado, né? Tipo, toma isso, aprende aqui, dividiu, o resto é tal, desce esse. Então, acho que é um método muito engessado e dá pra ver que o aluno A não aprendeu o método de fato, ele aprendeu o procedimento. Tanto que, por exemplo, quando resta 1 e ele desceria o 1, você teria que colocar um 0 ali, né? E o aluno não teve essa percepção do porquê vai aparecer um 0. Enquanto o aluno B, ele não tem um método engessado, ele faz mais por tentativas, mas é um método que faz ele pensar, né? Então é um método que, querendo ou não é um algoritmo procedimental, mas é uma parada que faz o aluno pensar, então é isso. Complementar um pouco o que ele falou, que o aluno B realmente entendeu assim, a divisão, inclusive fazendo o que pareceu mais fácil para ele, né? Escreveu o 1300 e depois o 413 separado para fazer essa divisão. Então acho que isso é algo que poderia ser compartilhado com a turma, o método que ele fez, entender que ele podia dividir o 1413 em 2 números diferentes. Assim, vamos dizer assim. Interessante a fala de vocês. Então, só para poder dar mais assim um ênfase, hoje os livros, né, do ensino fundamental, na parte de matemática, eles exigem que os alunos façam a conta no segundo método. Não aceita mais o método breve. E isso dá uma certa confusão, porque os alunos já se habituaram a fazer o método breve. Você está dizendo o segundo método, o aluno B? Isso. Ah, tá. Isso. Então, eles se confundem muito e é uma dificuldade em eles fazer igual o segundo exemplo, porque eles já estão tão habituados, já vêm de trás, já habituados a fazer o método breve, que quando chega no prolongado eles não conseguem. Muito complicado. Entendi, eu não sabia disso. Eu sou professora do ensino fundamental e por isso que eu estou falando que é difícil. Hoje para eles é difícil, mas os livros hoje não, acho que desde 2020 mais ou menos, eles vêm com que a gente tem que ensinar o método prolongado, igual a situação do segundo aluno. E eles já vêm lá do segundo ano, terceiro ano, com o método breve, quando a gente vai ensinar, eles não conseguem. É uma dificuldade. Mas a avaliação é como? É como o aluno pensa ou como ele executa o exercício? Não, porque na verdade a gente não pode avaliar como é que o aluno está pensando. Ele pode, a partir de um princípio mais rápido e de um princípio mais longo. Mas como ele pensa, eu não sei como ele definir, como ele consegue chegar a uma solução. Por exemplo, ali o 1413, o aluno A achou que daquela maneira seria mais rápido, naquele exato momento. Mas isso não significa dizer que ele escolheu essa opção para ele fazer como sempre. Ele escolheu essa opção como sempre, para fazer toda a divisão que ele deparar, ele vai fazer desse jeito. Entendeu? Entendi. E eu acho também que se ele grava esse método, o aluno A, ele grava esse método para fazer igual ele fez, se ele pega um exercício assim mais complicado, ele vai fazer errado, igual ele fez aí. Faltou esse processo de colocar o 0. Então, talvez se fosse uma divisão mais simples, ele teria conseguido fazer dessa forma, mas como ele tinha que adicionar uma dezena, né, ele perdeu por justamente não entender o que ele está fazendo, mas fazer de forma mecanizada. Compreendi, entendi. Muito interessante a fala de vocês, trazendo pontos da experiência, né? E perguntar então, qual a sua opinião sobre o fato do livro pedir um método específico? Então, lá na minha escola, a coordenadora conversa com os professores da seguinte forma: o aluno faz do jeito que ele achar que tem que fazer, estando certo a gente aceitar, tanto
o método do primeiro exemplo aí quanto do segundo. Então, assim, para não confundir muito a cabeça, mas não dizendo que o segundo método está errado. A gente ensina o outro também, mas na hora de avaliar, né, prova, eles fazem pelo método que eles acharem melhor. Que eles acharem melhor. Ah, entendi. Entendeu? Boa, entendi. E vocês, o que vocês acham de um livro ou um professor pedir que um aluno faça de tal maneira, tal exercício, desse jeito que ele ensinou? Bom, aí eu acho que você tem um conflito, né? Você tem um conflito de normas, né? Por exemplo, sua metodologia pragmática de ensino pede para que o professor explique daquele jeito, ele vai ter que explicar daquele jeito. No entanto, existem várias ferramentas de resolver uma única questão. O professor pode dar dicas, né? Pode dar diretriz, ó, por aqui você pode chegar a um resultado mais rápido, por aqui não, por esse método não. Mas como tem que ser aprovado, acho que tem toda a metodologia, né? De pedagógica, depende muito da questão da educação, né? Habitual, como os alunos estão e como a Secretaria de Coordenação pede. Entendi. Eu acho que a gente já foi até se encaminhando para... Pode falar. Tipo assim, eu acho que é uma boa deixar o aluno fazer como ele quiser, porque ajuda ele a pensar e tudo mais, e até criar novos métodos. Mas eu acho que isso também depende da situação, porque vamos supor que o professor sabe que determinado método cai mais em uma prova e tudo mais, e a prova pede assim, continue tal método, ou algo do tipo. O professor sabe disso. Então, às vezes, ele pede daquele modo para ensinar para eles não se darem mal em uma certa prova. Entendi. E aí, voltando, eu acho que a gente está até começando a se encaminhar para a pergunta número 2, né? Que retorno você daria para cada um desses alunos? A gente abordou, né? Falou várias coisas diferentes. É Luciana seu nome? É. Miriam. A Miriam falou. O seu é o? José Barcelos. Oi? Barcelos. José? Isso. O José também trouxe a questão do livro didático, trouxe a questão das provas, né? Então, como vocês, enquanto professores de matemática e informação, daria um retorno para esses dois alunos, tanto o aluno A quanto o aluno B? O que vocês poderiam falar para esses alunos? O que vocês falariam? Obrigado, vamos corrigir junto. Então, pro aluno B, eu acho que... Primeiro, eu acho que é entender, né, que tudo que ele fez está tecnicamente correto e buscar tentar, talvez, melhorar, em certo sentido, o método dele, né? Tipo, já que você entendeu isso, vamos tentar simplificar o seu método, tipo, vamos tentar entender... Mais ou menos tentar levar o aluno B a fazer do jeito correto o método A. Só que de uma forma que ele entenderia, até porque ele já teve um raciocínio interessante na divisão e tal, então é uma maneira de tentar simplificar ele. E, cara, o aluno A é tentar, tipo, mostrar pra ele como é realmente o método, o que significa você acrescentar um zero no quociente, pra ele entender que realmente, tipo, ó, esse método que você faz não tá errado, mas você maceteou, digamos assim, esse método. Então, vamos entender por que esse método funciona, como que ele é aplicado, e tentar levar ele realmente fazer aquilo com sentido. Acho que seria mais ou menos essa a ideia. Ótimo. Alguém tem alguma... abordaria uma maneira diferente? Tem como fazer pergunta de novo? Tem sim. A gente está na questão 2, tá? E aí a gente está falando sobre essas duas contas aqui em cima. E está dizendo que retorno você daria para cada um deles. Se você fosse professor dessa turma, né? E aí os alunos, tanto o aluno A e o aluno B, apresentaram essas duas contas. Qual seria o retorno? Você é professor de matemática e informação, você falaria com esses alunos? Como você daria esse retorno para os alunos? São dois alunos diferentes, duas contas diferentes, com resultados diferentes. Alguém que está um pouco equivocado, né? Não entendi, desculpa. O B que está equivocado, né? Acho que não, né? O B tá certo. O B está certo, só que ele demorou muito mais para chegar na questão, na resposta, do que o A que tentou simplificar, só que se perdeu na parte da desenho ali. Ele tinha que botar o zero, mas ele esqueceu. Ele já botou. Isso acontece muito, os alunos esquecerem de colocar o zero. Esquecem muito, isso é normal, né? Eles esquecerem e o professor tem que estar contando, ó, esqueceu do zero no quociente. Ah, eu esqueci, entendeu? Aí você tem que ficar policiando eles, porque eles sabem fazer, mas na hora eles, sei lá, não sei o que acontece, eles esquecem. Mas aí, vou tirar para cá, mas tá certo, tá? Porque todo número elevado a zero, né? Multiplicando para dar zero, não vai
não modifica o resultado, só que a gente tem que policiar eles que tem que ter usado o paciente, entendeu? Um retorno que eu daria para o aluno lá, falaria para ele tentar fazer a prova real, né, o que ele fez, para ele ter a noção de que não daria esse resultado, ficaria faltando, né, bastante coisa, assim, ter essa noção, né, porque a gente enxergando só pelos números, a gente vê que 18 não vai ser suficiente para chegar no 1413. Acho que seria legal falar isso para ele ter essa noção de número assim mesmo. E o que você falaria para o aluno B? Que talvez poderia ser mais breve, assim. Ele acertou, ele chegou no resultado. Inclusive foi bem interessante a estratégia que ele usou de partir o número, vamos dizer assim, mas talvez em alguma situação, se ele tivesse várias dessas contas, ele se atrapalharia em algum momento, né, por ser extenso. Se não tivesse mais números no dividendo, eles se embola. Eles começam a fazer uma confusão. Aonde eu estou agora, sabe? Quanto mais números tiver no dividendo, no segundo exemplo, o aluno vai se perder. Vai ter uma hora que ele vai se perder. Aonde eu estou aí, apaga e faz de novo. Entendi. Mas algum retorno, alguma ideia? Tipo assim, eu acho que também seria uma boa falar não só com o aluno, mas também falar com a turma inteira, sabe? Sem expor ninguém. E não só com aquela turma em si, porque eu acho que se alguém errou, eu acho que em várias outras turmas também pode haver quem não sabe. Então também expor novamente, né, se for o caso, a ideia até mesmo para outras turmas, que nem fizeram essa prova, mas que ajudaria mesmo. Entendi. Algum de vocês quer fazer alguma coisa, pessoal? Só acrescentando também, esse comentário eu achei interessante, porque você pode até, quando você entrar numa turma e for ensinar métodos de divisão, como dividir números naturais, apresentar exemplos assim e, tipo, fazer essa divisão assim, 1413 dividido por 13, botar 18, 113, resto 9, e perguntar pra turma, galera, onde está o erro? Eu acho uma coisa interessante também que dá para os alunos perceberem essas ideias, eu acho legal. Geralmente, quando os alunos estão iniciando a divisão com dois números de uma divisor, a gente ensina pelo método da tabela. Eles fazem a tabelinha, né? Aí, né, 13 vezes 1 até 13 vezes 9. Aí eles vão olhando. Você diz a tabuada, né? Isso, só que a gente faz em modo de tabela, né? Na vertical, não na horizontal, não na vertical, porque na vertical eles acabam se perdendo. Então, na vertical é melhor, na horizontal é melhor eles fazerem. Aí eles vão olhando, vamos lá, né? E 14, né, dividido por 13, aí vai. Tem 14 na tabuada de 13, mas qual é o número que multiplicando por 13 é vizinho de 14? A gente vai, quando inicia a divisão por dois números. Aí eles pegam melhor e ali eles vão fazendo, tanto nos dois métodos, prolongado e no curto, que eu estou falando. Como eles vêm das turmas de trás já com o método breve, quando a gente vai ensinar o outro lado, se confunde, só que é a mesma coisa, mas eles estão tão habituados a fazer em breve, quando vai prolongado, eles se perdem. Achei legal o que ela falou, porque se tratando de ensino fundamental, acho que é bem interessante a gente passar essa ideia da tabuada, eles entenderem, uma explicação antes de fazer a divisão, porque se a gente for criar neles uma obrigação de ter que usar sempre esses métodos de divisão e ser uma coisa mecânica, isso pode ser nocivo. Por que pode ser nocivo? Porque vai acabar, por exemplo, o aluno A ele errou porque ele foi tentar fazer de um jeito totalmente sem entender o que ele está fazendo. Ele foi só fazer por métodos e ele esqueceu uma etapa e errou a questão. Você acha então que ele chutou, o aluno A? Não, ele fez o processo, ele só se esqueceu disso, de botar o zero ali, porque talvez ele esteja acostumado a fazer isso em exemplos mais fáceis e ele acertar. Quer falar alguma coisa? Não. Vamos passar para outra situação e depois a gente conjunta tudo? Pode ser. Agora temos uma situação 2. Temos aí. Em uma aula sobre o trabalho de cientista em exame iniciais de ensino fundamental, a professora propôs como atividade que os alunos colorissem uma imagem do personagem Franjinha da Turma da Mônica. Um aluno negro pergunta então à professora: professora, eu tenho que colorir ele de branco e louro ou posso colorir ele com a minha cor? No lugar dessa professora, como você responderia esse aluno? Ele pode fazer como você quiser. Faz o que quiser. Você quiser. Desenha assim, faz o que quiser. Vocês conhecem o Franjinha, né, da Turma da Mônica? Sim. Ele é louro e branco.
E a criança que não conhece, ela vai desenhar do jeito que ela imaginar, né? Eu acho que sim. É pintar. Ah, tá. Você considera que a resposta da professora pode influenciar na aprendizagem do aluno sobre conceitos discutidos na sala? Eu acho que aí já vai para outro paradigma. Então, a minha melhor resposta, você pode colorir do jeito que você achar que é melhor. Que paradigma? Que outro paradigma é esse? Aí, dependendo da idade que a pessoa tiver, Falou da bonito, criança né? que tiver. Vai, garota, agora. Aí depende com quem ela conversar, com quem ela conversa, com o que ela vai falar pros pais dela. Também Aí depende são. da A professora. melhor opção é você coloca do jeito que você acha que é mais bonito. Pronto. Explica mais um pouco sobre isso, dependendo da opinião da professora, e colore do jeito que quiser, por conta dos pais. Lembrando que Não, assim, cara, não porque existe hoje você tem que tomar. Se os pais não existe forem professora aqui na história, são vocês. Não é uma professora, esse aqui é no lugar da professora. Se vocês estivessem lá, se fosse seu aluno te perguntando isso, o que vocês responderiam? Eu responderia, você pode colorir, você pode pintar da maneira que você achar mais bonita. E se o outro aluno te perguntar por que ele pode colorir da coisa que ele quiser, seu franjinha? Melhor A forma. vida dele, não É, melhor forma. Agora, se você quiser pintar de loiro, você pode pintar. Se você quiser pintar de preto, pode pintar. Pronto. Alguém faria alguma coisa? Queria falar, né? Quem? Mas se começasse um debate dentro dessa sala, que a gente sabe como é criança, né? São inquietos. E aí ele pode pintar de branco, pode pintar de loiro e eu posso pintar de preto. Ele tem que pintar de loiro também, porque o franjinha é loiro. Como vocês dariam um retorno para esse aluno? Como vocês mediariam aquele conflito ali? Olha, nesse caso, aí depende muito do que a questão pede. Se é para pintar conforme o franjinha está inserido na imagem, pinta como louro, porque é assim que a questão pede. Agora, se a questão pedir a alternativa das cores, pode pintar da maneira que você quiser. Mas você... fala. Não, a questão só pede pra colorir. Então, se pronto. Color, da maneira que você pinta for a pele, nada. né? Exatamente. Pinta a pele de azul, rosa. Se você quiser. Então faz. Pode pintar de azul, pode Se pintar a ordem é só pintar, que ele pinte, tá certo. É isso aí. Ponto. É o que a questão tá pedindo. Se eu não tô botando nenhuma obrigação do tipo, pinte como não sei o que, pinte como é o original. Se eu não tô especificando, eu não tenho que botar limites na criatividade do aluno se não tem nenhuma ordem para ser seguida, só pintar. Então pinta, ponto. E vocês acreditam que isso pode influenciar na aprendizagem dele? Só voltando rapidinho, eu falei que ele pode pintar da forma que ele quiser, porque como ele aparece branco, louro, é só uma das milhões de formas que ele pode aparecer. Pode ser pintado de quantas coisas existem. Então, acho que isso não tem diferença. E sobre influência na aprendizagem, eu acho que é isso, né? Se a gente falar que só pode ser pintado de uma forma, vai limitar muito a imaginação do aluno. Talvez ele achasse que é uma combinação de cores, que tá ali de azul, verde, não sei o que, ia ser super legal na cabeça do aluno. E se a gente não permite ele fazer isso, acho que a gente está limitando ele de alguma forma. Ela lá atrás quer falar. Aí fala ensino fundamental, mas no caso dos anos iniciais, né? Isso. Então ali tem, a gente costuma ver crianças pequenas que têm uma imaginação bem fértil. Às vezes a pessoa imagina assim, um exemplo, se fosse o Cebolinha, a gente sabe que a camisa dele é verde. Talvez hoje a gente olhando, a gente sabe que é verde, pintaria de verde, mas aquela criança ali, a imaginação dela vai levar ela a pintar de qualquer cor. Então eu acho que a partir do momento que você limita ela a pintar de uma cor, como falaram aqui, não está pedindo uma cor específica. Então você deixar a imaginação da criança fluir é o mais ideal, acho, nessa ocasião. E vocês acham que dependendo... Alguém quer falar? Vocês acham que Depois eu dependendo quero fazer outra pergunta, mas fala aí. Eu não entendi. Quero fazer outra pergunta, mas fala. Mas você acha que dependendo da resposta do professor, isso pode ter alguma influência no desenvolvimento daquela criança, desenvolvimento social, cognitivo? Se a professora falar, não, você tem que colorir do jeito que é. Ou se a professora falar, não, você pode ficar livre. Qual você acha que tem essa influência? Você acha que tem essa... Acho que deixar a criança ficar mais engessada, ela vai ficar focada só naquela coisa que o professor pediu. O professor pediu para fazer uma coisa, vai fazer só essa coisa e não vai se limitar mais a fazer mais nada.
mais ou menos eu vejo isso, a criança vai ficar engessada em uma coisa. Isso vai para matemática, português, aí não vai querer explorar mais coisas. Já começa desde pequeno, você vai tolindo a criança, depois não pode reclamar, já ser assim. Quer fazer pergunta, Vitor? Não quero. Mais alguém quer responder isso aí? Eu acho que, tipo assim, isso daí, eu acho que pesaria muito, na verdade, o modo como a professora falaria, não tanto, tipo assim, a resposta, porque, tipo, eu acho que se ela falasse de modo assim, meio ignorante alguma coisa, o aluno podia levar pro coração e até sentir mais vergonha ainda no futuro de fazer futuras perguntas. Mas eu acho que a pergunta, a resposta em si, eu não acho que pode afetar tanto, assim, o aluno. Talvez não uma resposta, mas consequentes respostas desse tipo podem gerar alguma coisa assim. E vocês acham que teria uma resposta certa para essa professora dar? Acho que não. Não. Ela poderia falar o que ela quisesse. Até pro mal, até pro bem. Mas independente da resposta que ela desse, ela estaria certa? Não. Aí não. Por quê? Como eu falei, se ela fosse muito focada só no desenho original, eu acho que ela deixaria a criança muito limitada. E se ela pedisse para a criança fazer o que ela quisesse, eu acho que ela seria mais livre, as crianças. Mas é o que eu acho. Mas é a minha opinião, eu não sei se está certo. Não, a gente também está procurando uma resposta. É pra gente conversar mesmo. Mas aí a gente fica na pressão de dar uma resposta correta. Fica na pressão da resposta correta. Aí eu tô pensando em tempo, eu falo o quê? Mas também o que seria esse correto, esse Mas certo? não é para pensar assim, não tem certo e errado, nem esse vídeo vai ser público, né, como eu falei. Então, para falar o que vocês acham na boa mesmo. Não, perguntei, e o que seria esse certo? O que seria esse correto? Se a professora respondesse qualquer coisa, até mesmo assim, você não pode pintar. No caso, como que a criança ia saber o que estaria acontecendo? Porque a gente, como adultos, sabemos o que estaria acontecendo ali realmente. Essa professora não está sendo correta em falar que ele não pode fazer o que ele quiser pintando. E obriga ele a fazer exatamente aquilo que como é que é? Que já está entranhado, né? Que o franjinha é branco e olhos azuis e louro, né? Entendeu? Aí meio que foca nele só, tipo, é só pra você fazer assim e acabou. Agora eu não perdi a resposta, calma aí. Entendeu? A criança ia aceitar de qualquer forma. Já que ela não, dependendo da orientação que os pais dão a ela ia aceitar. Quer dizer que ela não vai desenvolver um senso crítico? A família também tem que ajudar. Entendeu? Senão, tipo assim, ela vai ficar muito, foi o que ele falou, vai ficar muito engessada naquilo que o professor está falando. E se ela não tiver outra pessoa para te falar, não, você não pode, você pode fazer do outro jeito, não tem problema. Ela vai ficar pensando só naquilo. Não, é só isso que ele está falando, acabou. Se a família ou até um colega, outra pessoa, não incentivar a criança a pensar de outra forma, ela vai acabar ficando... não vai saber mais ou menos o que está acontecendo ali. Na situação só para frente que ela vai perceber, caramba, meu professor na época fazia isso, não era certo, entendeu? Mais alguém? Depende muito da série que o aluno esteja inserido. Mas é fundamental. Nas séries iniciais, assim, se for primeiro ano, os alunos ainda estão aprendendo cores, né? Ainda vai... Mas se for terceiro, quarto, quinto ano, eles já sabem as cores do desenho, eles vão pintar corretamente. Eu acho que eles não vão pintar de qualquer cor, não. Nas séries iniciais, Posso falar? Pode. Então, né, eu acho que tipo, essa questão ela é um pouco mais profunda que criatividade, acredito eu. Porque ele pergunta se pode colorir com a minha cor. Isso. Acredito que ele não seja branco, que nem um franjinho. Então, tem toda essa história, né? Teve a mudança da Pequena Sereia também, que mudaram a cor da pele da personagem, teve toda uma questão, né? Então, acho que é importante, sim, a resposta que a professora dá nesse momento, que a pessoa está formando opinião e tudo mais. Até porque o Franjinha, a Pequena Sereia, são personagens fictícios, né? É como se eles tivessem que ter uma cor específica, eles não existem. Então, eu acho que a
resposta nessa hora da vida do aluno é a mais importante possível. Porque dependendo do que você responde, você cerca um pouco, você coloca ele dentro de uma caixa, que ele vai sempre pensar desse jeito, ele vai se criar desse jeito, vai ficar nesse bloco de pessoas que falam, não, a pequena sereia não pode ser dessa cor, não sei o quê, e todo esse discurso de ódio que gera esse assunto. Entendi. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que esse comentário foi interessante porque se você responde que não, tem que pintar como ele é, você está limitando a pessoa a enxergar as coisas como elas são, né, entre aspas. Exatamente isso que ele falou, né, tipo, se você tem um personagem que é dessa cor, então você só pode pintar dessa cor. E não é bem assim, como se fossem personagens fictícios. Então, assim, tipo, eu acho que, principalmente pra criança, até no senso de criatividade, quando você limita essa criança a pintar de uma só cor, não pintar da cor dela, por exemplo, você está também limitando o senso de criatividade dessa criança. Você está limitando o que ela pode enxergar naquilo. Por exemplo, a criança, quando ela pergunta se ela quer pintar da cor dela, provavelmente ela está criando um personagem dela dentro do franjinha, né? Então, eu acho que elas criam uma certa inspiração. E quando você limita isso, a criança perde esse senso de criatividade, perde esse senso de inspiração. Então eu acho que é muito importante, sim. Aí pode ter professor. Tinha mais alguém que queria falar? Fiquei pensando, sei lá, não sei se tem ligações, essas situações, elas têm ligações entre si, mas fazendo uma analogia com a última, eu acho que você fala para ele que ele tem que pintar de uma forma só é equivalente a dizer que ele tem que fazer um exercício matemático de uma forma só, de um jeito só. Então, ainda mais se a gente traz essa questão que ele falou de personagem não tem cor, né? É bem interessante você, se ela dá uma resposta, você só pode pintar de branco, você é preto, mas o personagem não é preto, e aí? Então, acho que essa resposta seria ruim para o aluno e cresceria assim com uma ideia de que o personagem que ele gosta não pode ter a cor que ele tem, né? Você já quebra, já cria assim um preconceito na criança desde cedo já, eu acho. Mais alguém queria falar? Eu queria fazer duas perguntas, então, baseadas nisso aí. Olha só, vocês falaram assim que no enunciado do exercício não tem escrito para colorir da mesma forma que é na história em quadrinho. E por isso, algumas pessoas falam isso, né? E por isso a criança pode escolher do jeito que ela quiser. Mas no lugar de professoras ou professores, vocês acham que seria uma prática legal colocar isso no enunciado? Assim, vocês formulariam um exercício assim, que pedisse para colorir do mesmo jeito que é no quadrinho? Assim. Vocês acham que seria um bom exercício, uma boa atividade botar isso? Depende do objetivo, né, professor? Qual é o objetivo do exercício? É para saber o que os alunos... para eles aprenderem a definição das cores. Aí sim, o franjinha é o quê? O franjinha é branco, tem o cabelo louro. Bom, se ele tem branco e cabelo louro, tem que ter de amarelo e de branco, a definição de cores. Agora, se o objetivo do exercício não é isso, o objetivo do exercício é fazer ele só pintar mesmo, é um exercício de arte, sim, como pintar, pode ser de qualquer coisa. Mas aí também o que você acha melhor para a criança? O objetivo é ele saber diferenciar as cores, não levando para o lado pessoal, né? Só porque o franjinha é branco, de hoje aparece a confusão com branco de cabelo louro, que vai ser inferior, vai achar menos inferior que não tem um personagem da cor dele. Não, depois, já foi. Então, eu acho que se fosse para trabalhar a questão de saber cores, eu acho que pode evitar ser um personagem específico. Pode ser, não sei, uma caixa que seja azul, ou não sei, um armário que tenha várias cores. Eu acho que o personagem limita muito essa ideia de ser exatamente assim, não poder ser de outro jeito. Eu acho que só pode mudar a imagem, simplesmente. Eu acho que já ajuda. Pintar uma bandeira, pintar uma bandeira, quer ver que essa criança sabe a cor, bota a bandeira, bota um desenho mais... De repente, uma paisagem, uma paisagem. Ela poderia tentar trabalhar o preconceito, né? Porque é o que existe hoje, né? Dentro das escolas e qualquer outro lugar. É o preconceito. Então, de repente, o desenho está ali, cada criança ia pintar, uns ia pintar igual, outro. E ela ali interagir, por que tu fulano pintou dessa cor, por que fulano pintou. E ali, de repente, ela poderia trabalhar a questão do preconceito dentro da sala de aula, né? Dentro da escola.
Então eu quero fazer outra pergunta, baseada na fala da Miriam também. Que é aquela pergunta do Xeri, você considera que a resposta da professora pode influenciar na aprendizagem do aluno? Então faz de conta assim, que aconteceu a situação e um aluno pergunta, professor, eu posso pintar esse personagem de preto? E a professora fala, não, não pode, tem que pintar ele de louro. Então a gente está perguntando, o que isso provoca no aluno? Você acha que o efeito que isso provoca no aluno é o mesmo para um aluno branco e para um aluno negro? Entenderam a pergunta? Não sei se ficou confuso isso. Faz de conta essa situação. O aluno pergunta, professora, posso pintar de preto? E a professora fala, não, não pode. O que isso vai provocar no aluno é a mesma coisa no aluno branco e no aluno preto? Para mim, ele ia perguntar por que eu não posso pintar da cor que eu quero e tem que pintar da cor que está lá o desenho. Aí já ia ser uma forma... Ele, criança, não ia responder, pô, o meu desenho está sendo preconceituoso, porque eu quero pintar de preto, eu quero pintar da mesma cor. Eu acredito que, dependendo da idade que ele tem, ele não ia ter essa resposta, mas ele ia querer saber o porquê. Por que eu não posso pintar da cor que eu quero e tenho que pintar da cor igual ao desenho? Acho que ficaria se perguntando. E a professora ia ter que responder, porque criança tem que ter resposta. Ela não pode sair da sala de aula com dúvida, ela tem que ter resposta das coisas que ela pergunta. Eu acho ali que o aluno branco ele ia levar numa boa, assim, ia ficar mais o negro, ele ia se sentir constrangido. Entendeu? Eu ia falar, por que eu não posso pintar da minha cor? E ainda a pergunta está ali, eu posso colorir com a minha cor? Muita gente interpreta assim, colorir de verde, amarelo, de azul, não, mas a minha cor que ele quer dizer é a cor dele. Eu acho que o professor ele tem o objetivo, cara, o objetivo fundamental para quebrar essas coisinhas dentro de sala de aula, porque é o seguinte, se ele começa a falar de um exercício com objetivo claro do exercício, é muito melhor o aluno entender qual é o objetivo do exercício do que ele ficar nesse negócio de cor. Professor, por que eu tenho que pintar na minha cor? Posso pintar na minha cor? Pode, mas qual é o objetivo do exercício? O objetivo do exercício é fazer conforme está no personagem. Qual é o objetivo é para vocês aprenderem as cores, diversas cores, então vamos fazer desse jeito. Então, porque se a gente deixar muito para esse lado, a gente vai entrar numa esfera além da escola. Claro, dependendo da resposta dela, vai influenciar na aprendizagem do aluno, mas qual é o objetivo do exercício? O objetivo do exercício é realmente influenciar na aprendizagem do aluno ou você ir para questões além da escola? Então, o que seriam questões além da escola? Preconceito, questão de achar um inferior um que o outro. Por exemplo, se você, por exemplo, eu sou negro, eu vou me achar inferior ao branco. Eu sou branco, não, eu sou, não, pode pintar de preto, pode pintar de marrom, não, professor, ele não pode pintar de marrom porque eu estou pintando de branco. Como é que vai ser isso? Quando você diz além da escola, você quer dizer fora da escola? Isso. Então essas questões seriam trabalhadas fora da escola, para você? Questões que são trabalhadas fora da escola? Não, essa questão desse exercício, para você, se fosse o objetivo só de fazer cores, de identificação de cor, certo? Sim. Que é isso que você está falando, né? Se fosse para um lado, se levar para um lado que vai relacionar a cor, complexo de inferioridade, todas as questões que envolvem além da escola, são coisas que vão além. Tem isso tudo. Mas o professor ele tem que ter esse jogo de cintura, ele tem que explicar, pessoal, o objetivo é isso aqui, o objetivo é isso, não tem nada demais. É um exercício pronto. Continuando nessa, eu perguntei quais são as coisas que estão além da escola, mas eu quero saber por que essas coisas são além da escola? Porque aí envolve muita coisa. Por exemplo, se o aluno se sentir constrangido, dependendo da idade do aluno, né? Pai, o professor falou que eu não posso pintar com a na minha cor, por causa disso, aquilo, outro. Aí pronto. Aí surgem conflitos ignorantes, né? São coisas ignorantes, que além da escola, que são coisas de ignorância mesmo, né? Então leva coordenação e muita coisa. Então o professor tem que ter esse jogo de cintura. Entendi. Você falou que essas questões são além da escola. Então, para você, o que seriam as questões da escola? Que o professor o objetivo claro tratar. de ensino. O que se ensina dentro de sala de aula? Esse é o objetivo claro. O professor tem que saber, o objetivo do ensino, existe um projeto político-pedagógico, o professor tem que estar inserido, que compartilha e tem que cumprir. O objetivo é esse, o objetivo do exercício é esse. O professor tem que ter esse manejo de explicar, gente, o objetivo não é nada mais do que isso. O objetivo é você diferenciar as cores e pronto. Nada mais do que isso. Alguém mais quer falar sobre essa questão?
Podemos passar para a próxima, né? Fazer do tempo também. Mas se alguém quiser falar mais, tudo bem. Mais alguém? Não. Tinha mais outra questão. Você considera que a resposta da professora... a gente falou, né? Pode influenciar na... Vai ou não? Não, É o Ney. Não é aquele astrofísico? Isso. Ok. Não. Mas então, antes da gente voltar nesse ponto, vamos continuar nessa ideia. O pessoal, o que vocês acham dessa ideia de utilizar um objetivo que talvez seja um objetivo assim, direto, né? Vamos identificar as coisas. O que vocês acham da gente, de uma possibilidade de trazer coisas para além da escola para essa atividade, para essa ideia? Vocês acham que são coisas além da escola ou que podem ser trabalhadas? Pode. Então, eu acho que apesar da escola ser, obviamente, aqui das coisas da escola, a escola é o momento que o aluno se depara com o mundo. É o primeiro contato que o aluno tem com o diverso. Sair da própria bolha de casa, onde ele tem aquilo ali já engessado, tipo, isso aqui é assim, isso aqui é assado, isso aqui é assim. E quando ele olha pra fora, nem todo mundo é igual. Tem pessoas que são diferentes, com gostos diferentes, opiniões diferentes, e é assim que é a vida. E é exatamente esse momento que ele vai aprender a lidar com o diverso, a lidar com o que é diferente, sabe? Então, assim, a parte do além da escola é importante dentro da escola, exatamente porque é o primeiro contato que ele tem com aquele que está crescendo junto também, né, já que está no mesmo ano, digamos assim, que ele, ou próximo, porque vai estar ali no mesmo ambiente escolar, e que ele vai estar crescendo, tanto a respeitar o próximo, a entender que nem todo mundo é igual, e todas essas questões que estão incluídas em questão de sociedade mesmo, né, porque é diverso. Eu não acho que sejam questões que sejam além da escola, acho que elas criam atravessamentos dentro da escola. E como ela falou, o aluno está presente num ambiente de pluralidade, cria oportunidade de ter exercícios como esse, de ter essa discussão e tendo essa discussão, essas diferenças dos alunos, cores, tudo mais, que eles têm as diferenças, pode ser usado como uma vantagem pedagógica de discussão, se eles por ter essa pluralidade, isso pode ser usado de forma positiva. Não precisa ser visto como uma diferença que vai segregar eles, mas pode unir eles. Enquanto os preconceitos estiverem dentro das escolas, as discussões têm que também estar incluídas nas escolas. Eu só acho que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que aprender a separar as coisas. Por exemplo, o que é uma questão além da escola? Além da escola é processo judicial. O processo judicial não se resolve aqui na escola, resolve além da escola, fora da escola. Então existem muitas coisas dentro de sala de aula que acontece que viram processo judicial. E a gente tem que tomar cuidado e aprender a separar as coisas do que pode ser discutido dentro de sala de aula e o que não pode ser discutido dentro de sala de aula. Existem coisas, tópicos, que se a gente ir para um lado, a gente toma outro rumo, que não é necessariamente coisa de dentro da escola. São conflitos, que a gente fala de ignorantes, conflitos ignorantes, que não tem pavimento nenhum, que não vai entrar em consenso nenhum. Entendeu? Isso só vai gerar mais conflito ainda, e mais dor de cabeça ainda. Então, as coisas da escola, claro, a primeira educação que a gente tem é a educação dentro de casa. O nosso maior educador é nosso pai e nossa mãe. A gente vem para dentro da escola para aprender a viver em uma sociedade de forma melhor. Então, quando a gente parte de um princípio que vai além de que passa disso, a gente torna uma coisa assim, cara, que de uma ignorância total, de uma coisa que começou com B e virou um Bzão. Entendeu? Então, a gente tem que aprender a separar as coisas, o que a gente ensina, qual é o objetivo realmente da escola, o que está no projeto político-pedagógico. Para você, qual é o objetivo da escola? O que está no projeto político-pedagógico da escola. O objetivo da escola é formar cidadãos críticos que possam viver em harmonia. Em uma sociedade que, com certeza, existem duas vertentes, o homem pode viver em harmonia e pode viver em conflito.
Mas quando o homem passa, ele vem em conflito, ele possa viver esse conflito com sabedoria. E a escola é formadora disso. Passou disso, é ignorância, na minha opinião. Para vocês, né? E para vocês, qual o papel da escola? Assim, eu concordo com o que ele falou no sentido de que a escola está ali para formar um cidadão. Mas como é que você vai formar um cidadão que vive em sociedade se esses assuntos não são abordados dentro da escola? Se os assuntos da sociedade não são abordados dentro da escola? Os assuntos da sociedade não é só um mais um, fazer divisão, logaritmo. Mas, é legal, mas se fosse, por exemplo, se você tem um tema desse, aí você vai falar, o objetivo é o aluno diferenciar as cores. Aí se o aluno pergunta, professor, mas eu sou negro, eu posso escrever da minha cor? Aí dependendo do que o professor falar, isso vai gerar vários, sem objetivo, por exemplo, o professor, coitado, ele vai falar uma coisa que às vezes ele vai sofrer um processo que ele tem culpa. Entendeu? Então são coisas que a escola também tem que debater isso, que tem que se conversar também. E a gente tem que tomar muito cuidado, para a gente saber aprender a separar as coisas. Só isso. A gente, né, pensando nisso, né, na questão da escola, na questão dos alunos, na questão do professor, eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Então, o que seria um bom aluno? O que seria um mau aluno na visão de vocês? O que seria um bom professor ou um mau professor, né, na visão de vocês? A gente está nesse diálogo de escola, aluno, professores. O que seria bom para vocês? Um aluno caracterizado como bom, um aluno caracterizado como ruim. Um professor bom e um professor ruim. O que vocês pensam? O que vocês acham que são? O que é? Eu falo por mim. Eu não sei se sou bom, não sei se sou mal. Eu procuro fazer, por exemplo, sair da minha casa, trabalhar, ir para a faculdade, fazer o que eu sei fazer. Então, um professor bom para você é isso? Não, professor, você não tem como você avaliar um professor bom e um professor ruim. É um processo. Por exemplo, você entra na escola no prezinho, aí você vai. Nem sempre o aluno que era o atentado, era o cara que botava fogo na escola, vai ser o cara que vai botar fogo na faculdade. Então é um processo de transformação. E a escola tem esse papel principal, fundamental, de tornar alunos críticos e melhores para a sociedade. Entendi. Então não tem como avaliar qual é o aluno mau e qual é o aluno ruim. Naquele momento não tem como, mas o processo vai ter como avaliar se ele é bom ou se ele é ruim. Mesma coisa o professor. Mas quais práticas você... Isso é com o tempo, por exemplo. Depende do processo de formação. Por exemplo, aqui na faculdade a gente tem 4 anos. Dentro desses 4 anos, se uma pessoa conseguir se formar em matemática em 4 anos, podendo dar aula, eu não sei se ele vai ser bom professor com essa formação que ele teve. Agora, o tempo que ele vai ter para dar aula, e se der tempo para ele, ele vai, eu vou dizer, com 60 anos, você decide se ele é um professor bom ou um professor mau. Porque, por exemplo, na primeira experiência, eu não posso dizer que uma pessoa é boa ou uma pessoa é ruim. A mesma coisa é um aluno. É aquela coisa, né? A prática leva à perfeição. Então, tipo, ele errando, ele pode meio que ir para um lado, ou errar mais ou errar menos, para tentar acertar ali o caminho. Então, o erro sempre vai ajudar o professor a melhorar. E mesma coisa que acontece com o aluno. Ele erra numa questão, aí pergunta ao professor, ele pode até, na questão social, falar, você não pode. Eu falo, não, ó, professor, eu posso perguntar para o professor, para o adulto, né? Porque a criança tem que perguntar para alguém que é mais velho, que se conhece mais da vida. Dependendo também do professor, a resposta dele vai influenciar na vida da criança, nessa questão. E, tipo, é muita coisa, é experiência, é a bagagem que ele vai carregar naquilo. E a criança também vai desenvolver essa bagagem durante a vida dela. E existem vários tipos de profissionais também, né? Talvez esse profissional esteja aqui, mas amanhã ele vai ter outro profissional. Ele vai entender, poxa, aquele profissional que pegava no meu pé, poxa, ele era bom, ele queria me ajudar. Então, nós mesmos, por exemplo, o professor que era mau, não, ele queria o bem para mim, o melhor para mim. Então eu vou avaliar ele depois. Eu não consigo ele avaliar naquele determinado momento. Então são coisas que com o tempo, só com o tempo a gente consegue avaliar. E pensando dentro do espaço escolar, assim, vocês enquanto professores, dentro do espaço escolar, o que vocês caracterizam, pensam sobre o bom aluno e o mau aluno? Para vocês, o que é ter um bom aluno, o que é ter um mau aluno?
Qual é a ideia de vocês assim? Eu acho que um bom aluno assim, é aquele que busca aprender, busca assim, o conhecimento assim, em relação às coisas ensinadas em sala de aula. Eu acho que às vezes não necessariamente importa, o cara vai tirar 10 na prova e tudo mais, porque ele é um bom aluno, porque às vezes o cara buscou muito mais aprender as coisas e tudo mais, só que às vezes ele tem dificuldade naquela matéria. É uma coisa que às vezes não está conseguindo entrar nele, às vezes não tem muita gente para ajudar ele, então acaba ficando mais difícil, muitos modos para ele melhorar. Mas se ele tentou buscar, eu acho que isso caracteriza ele como um bom aluno, tentar buscar todo o conhecimento dali relacionado à sala de aula. Não necessariamente porque o cara demorou mais, demorou menos, isso significa que o cara é melhor ou pior. Às vezes tem gente que pega mais rápido que o outro, mas eu acho que o cara que tenta buscar todo o conhecimento relacionado ao que foi ensinado, eu acho que esse é um bom aluno. E para você, o que é um mau aluno então? Se esse é o bom aluno, o que seria um mau aluno? Eu acho que o mau aluno é aquele que, mesmo não sabendo fazer as coisas mais, ele não busca o conhecimento, não busca saber e tudo mais, sabe? Mesmo que ele tenha umas certas dificuldades, eu acho que é uma boa ele tentar. Pois é, tem gente que às vezes não pode tudo mais também, mas quando puder, se ele sempre tentar, sempre buscar, eu acho que isso é uma coisa boa. Mas também tem um aluno que é ruim, mas ele estuda, né? Sim. É que ele fica bagunçando lá atrás, conversa pra caraca, mas, tipo, desenvolve bem a matéria. Entendeu? Mas esse é bom ou ruim? Se é o perfil do aluno, ele tirou uma nota boa, ou se é o comportamento dele, então eu acho que também é isso, pra você definir, ele é bom, ele é ruim nisso. Porque ele tirou um 10, ou esse aí é bom, mas ele é ruim porque ele tirou um 0, eu acho que é muito limitado. Porque como ele falou, tem aluno que busca e mesmo assim não consegue alcançar aquela nota. Porque você define o aluno pela nota é algo bem ruim, eu acho, em sala de aula. Acho que é muito mais pela intenção do que pelo que realmente aconteceu. Porque às vezes o cara tem a intenção de estudar o final de semana inteiro e tentar ir bem na prova. Na PF, né? Tentar tirar 10. Só que, tipo assim, às vezes acaba acontecendo alguma coisa com ele. Tipo assim, às vezes ele tem que trabalhar, tem que pegar hora extra, alguma coisa assim, que atrapalha o ensino dele, né? E aí o cara não pode. Mas não quer dizer que ele foi um mau aluno. Na verdade, às vezes ele foi um excelente aluno, tentando planejar tudo mais, porque nem sempre acontece como a gente quer. Acho que a gente tem que se desprender disso de nota também, para falar de bom ou mau aluno. Acho que um bom aluno seria um aluno que é participativo, que é esforçado no sentido que você percebe que talvez não tinha muito conhecimento sobre aquilo, mas ele está progredindo nesse sentido, esforçado nesse sentido. E um mau aluno, acho que seria um aluno que ele não está nas condições ideais do que caracteriza um bom aluno. Talvez ele não tenha a oportunidade de estudar em casa, não seja muito bom, que aí a gente entra em outro campo, né, que é fracasso escolar, né, que seria fracasso escolar. Eu acho que não existe fracasso escolar, mas existe alunos em situação de fracasso escolar. Talvez um mau aluno esteja sofrendo por isso, né. Então, pensaria nesse sentido, assim, se a gente for pensar se desprendendo de nota, né. Eu ia falar isso, até porque eu acho que a nota, ela autocaracteriza o aluno, né, não era para acontecer isso. Eu acho que o aluno ele pode ser excelente, mas ele vai tirar uma nota baixa e ele se autoclassifica como um péssimo aluno. Nossa, eu sou horrível, porque eu fui mal na prova. E eu acho que isso não é zero parâmetro para você poder classificar um aluno como bom, como aluno ruim. Eu acho que, na verdade, essa classificação entre aluno bom e ruim eu já acho péssima. Porque você está dividindo entre classes, o que é bom, o que é ruim, eu acho que não é bem assim, né? Eu acho que existem alunos, claro, que são mais esforçados, alunos que procuram aprender, alunos que são mais desleixados. Mas acho que tudo isso entra mais num campo de discussão sobre o que é um incentivo, o que é a pessoa ter alguém que faz com que ela procure aprender, que faz com que ela procure saber mais, que realmente incentiva aquela pessoa. Às vezes a pessoa, tipo, ela pode ser super esforçada e às vezes você vai procurar os motivos pelos quais essa pessoa é esforçada. Aí é porque, na verdade, a pessoa chegou em casa, os pais obrigam ela a estudar. Os pais falam, se você não tirar 9, você vai ficar sem celular, se você não tirar 10, você... Então, assim, a pessoa, às vezes, ela é classificada como boa porque ela tira uma nota boa, mas não necessariamente isso faz ela uma boa aluna. E o contrário também acontece. Existem as pessoas que elas têm mais dificuldades, às vezes pessoas que vieram de escolas que não têm um ensino muito bom, e aí a pessoa, por exemplo, entra numa escola, um exemplo aqui, né? A pessoa veio de escola pública, entra numa escola privada. Dependendo do nível da escola pública, essa pessoa vai entrar na escola privada com um déficit maior do que as pessoas que estão naquela turma, então ela vai ter mais dificuldade de acompanhar. E aí você entra num quesito que é, por exemplo, se essa pessoa não tiver incentivos, se essa pessoa não tiver pessoas querendo que ela corra atrás, pessoas, enfim, que
professores, em especial, família, que ajudem ela, essa pessoa vai se autoclassificar como uma pessoa ruim, porque provavelmente ela vai ter a nota mais baixa do que o resto da turma, essa pessoa vai ter mais dificuldade de acompanhar a matéria, então você acaba entrando numa autoclassificação de que essa pessoa é ruim, mas na verdade ela não é ruim, às vezes ela pode ser super esforçada. Mas eu acho que tudo depende de um contexto mais geral, então eu acho que só essa classificação do que é bom e do que é ruim, e ainda mais entrando nesse quesito de nota, eu acho que já é péssima para a educação. E aí na questão dos professores? Na questão dos professores você entra em muitas pautas, né? Eu acho que essas pautas são um pouquinho mais diversas porque o aluno, ela depende de muitos quesitos, né? Como foram esses que eu falei. Agora o professor, cara, em certo sentido ele tem uma formação para isso. Então eu acho que também acho ruim essa classificação entre professor bom e professor ruim, mas eu acho que existe o professor que quer o bem dos alunos e o professor que não pensa muito nisso, né? O professor que poderia ser classificado como bom é aquele professor que busca o aprendizado dos alunos, é o professor que busca tentar ensinar da maneira mais qualificada, que busca entender os alunos, que não ensina o conteúdo só para os conteúdos, mas sim pensando nos alunos, pensando nas situações, sabe? Porque você vai ter uma turma com diversas pluralidades, então isso é importante. Eu não acho que o professor que não pense nisso seja um professor ruim, mas eu acho que é um professor que precisa entrar em um processo de formação um pouco mais problematizado, em certo sentido. Complementando o que ele falou, acho que a gente, os professores e professores de matemática, tem esse estereótipo de professor muito construído, assim, né? Acho que tirando a gente aqui, acho que a maioria das pessoas da escola básica não teve uma boa experiência com professor de matemática. E isso é uma construção que já é da matemática em si, acho que cabe para a gente desconstruir isso, né? Porque, pelo menos eu penso isso, que quando uma pessoa fala que teve um professor de matemática bom, é muito mais pela forma que o professor tratava ela do que de ser um professor que era sinistro ensinando. Assim. O professor era muito bom, mas acho que isso casa muito com ser um professor acolhedor também. Então acho que é isso, o que ele falou também, o professor... Acho que tem professor bom, ruim, né? Professores que talvez procuram melhorar e ser mais acolhedores, digamos assim, ser mais participativo, mais incisivo na vida do aluno. E tem professores que não buscam melhorar, só dão conteúdo. Eu acho que isso aqui é importante, a relação com o aluno fica de escanteio. Assim. E você acha que a universidade tem algum papel na forma que nós, futuros professores, vamos agir na sala de aula? Nessa ideia de buscar melhorar, ou só jogar o conteúdo? Sim, mas a universidade é a principal fonte disso, né? Então, muitos professores vão para a educação básica construindo isso porque tiveram essa experiência na faculdade. Então, fica esse ciclo, né? Você vai para a faculdade, tem professores que não estão nem aí para você, e você vai dar aula e você acaba sendo isso. Então, acho que é o principal na universidade ter esse cuidado, né, de falar que você está no curso de licenciatura e você é professor acima de tudo, né. Muito que o Vitor fala, né, antes de professor de matemática, você é professor. Penso nisso também. Alguém tem mais alguma ideia sobre bom, mau aluno, bom professor, mau professor? Eu acho que também a gente tem que tomar muito cuidado com isso, assim, na hora de julgar se esse cara é um bom aluno, se esse cara é um mau aluno. Até porque, por exemplo, às vezes o aluno é bom bagunceiro em sala de aula, você fica brincando, não sei o quê, porque a gente não sabe o que o cara passa assim na vida dele, né? Às vezes o cara tem uma vida muito difícil, tudo mais, não tem tempo para brincar de nada, trabalha o dia inteiro mesmo sendo uma criança. Então, às vezes o tempo que ele está ali na sala de aula não é o tempo que ele está ali para se divertir. Então, embora ele não esteja aprendendo, às vezes é muito mais importante a vida dele, né? Se divertir e tudo mais, do que às vezes aprender alguma coisa, né? Ainda mais sendo uma criança. Então é muito complicado também, embora tenha isso de bom e mau aluno, na minha opinião, da pessoa se esforçar, é muito complicado, eu não acho que seja muito bom, na verdade, a gente julgar assim o outro, né? Porque a gente não sabe muito bem o que o outro gosta. Tudo bem. E aí nessa questão ainda dos professores, queria perguntar para vocês se vocês conseguem retomar aí na memória de vocês e contabilizar quantos professores negros vocês tiveram na educação básica? Poucos. Nunca tive um de matemática, nem de física. Eu tive de matemática, professor negro, sabia? Também tinha de matemática. Quantos? Um só. Um. Não, foram dois.
E tive mais mulheres. Matemática, mulheres de matemática, os dois. Eu tive mulher também de matemática também, 2 de matemática. Eu tive um de física. De física também, tive 2 pessoas que eram mulheres. Muito bom, professor, muito bom. E quantas professoras mulheres vocês tiveram? Para mulheres. Matemática eu tive. Negras tive 4, 5. Mulheres eu tive 2 só. 2 de física e 3 de história. Negras e não negras. De física também tive mais. Principalmente no ensino fundamental, né? Ah, no ensino fundamental. No fundamental. No fundamental, então, professora negra, eu tive Fundamental? Quando você fala fundamental é da até quinto ano? Da primeira até o quinto ano. Aí passa aquele processo de... Era uma professora para tudo, né? No caso agora, quando passa daquele processo, é um para matemática, um para geografia, uma reviravolta. Então foi a partir daí que você passou a ter menos professores negros? Menos professores negros, isso. Mulheres também. Era mais homem. Nos anos iniciais, que até o quinto ano, teve mais professoras negras e mulheres. Isso. Mais professores negras e mulheres. O Fundamental 2 quase todo foi só mulher. Oi? Quase todo. O meu Fundamental 2 quase todos são mulher. Eu acho que eu tive 2 ou 3 no máximo homens no Fundamental 2. Quantas negras? Negras tinha umas 2 ou 3. Era no matemática? Não, matemática tinha 1. Matemática. Era homem? Do sexto ao nono. De matemática era mulher ou era homem? De matemática eu já tive uma mulher negra. Meu ensino Mas eu sei que fundamental. Fora da curva. Meu ensino fundamental 1 eu tive todo com professoras e o ensino fundamental 2, matemática dividiu em matemática e desenho geométrico. E matemática era uma professora e desenho geométrico era um professor homem, ensino fundamental 2. Algum deles negro? Você disse fora da curva, foi isso? Por quê? Porque a gente sabe que a maioria que acaba mostrando interesse, tem pouquíssimas mulheres que procuram matemática por preconceito ou por falta de incentivo e o próprio racismo que tem, né, na sociedade que dificulta também isso. E aí quando a gente fala sobre exatamente por isso vocês começaram o assunto, quantas mulheres vocês tiveram e quantas negras, e quantas mulheres negras, exatamente porque sabe-se que é uma quantidade bem menor no geral, né, no âmbito geral, das pessoas terem uma quantidade menor de professoras mulheres negras do que em comparação, por exemplo, a um homem branco. E aí tem muito mais professores, é mais no Fundamental 2 e no médio. É por isso que eu falei, como a minha maioria, na verdade, foram mulheres, eu sei que é um ponto, digamos, fora da curva, do que, já que a maioria, na verdade, a maioria são homens, né, a maioria das pessoas no ensino médio, no ensino fundamental. É por isso que eu falei, vamos fora da curva, porque... Ter tido essa experiência, né, na sua escola, de ter várias professoras mulheres, influenciou você na sua decisão de fazer licenciatura em matemática? É porque eu queria licenciatura desde pequenininha, aí eu Não sei. necessariamente matemática? Eu gostava de ensinar todas as matérias, aí eu fui gostar de ensinar mais matemática do que as outras. Aí foi isso, mas... Então, a gente trouxe essa pergunta porque na nossa experiência é assim, né? Eu, por exemplo, claro que no tempo que vocês não eram nem nascidos, há muito tempo, mas quando eu estava no ensino fundamental, que na época não chamava de ensino fundamental, era primeiro grau, eu só tive 2 professores negros, nenhuma mulher negra, no meu exemplo, no caso. Um de ciências e um de história, homens. E assim, acho que na experiência do pessoal também, né? Nunca tive professora negra e só tive uma professora no ensino médio no primeiro ano, mulher. Tudo foi homem. Aí no ensino médio eu tive um só de matemática. Mas, assim, então, na nossa experiência, todos nós temos muito mais professores brancos do que negros. Alguém que foi diferente aqui? Tem alguém que tem tido mais professores negros do que brancos? De matemática? De matemática não, mas no meu ensino médio eu tive muitos professores. Você estudou onde? Eu estudei no Progressão. Mas ele era na Penha. Eu tive 2 professores de história, que eram negros, um de matemática, minha professora de português,
Minha professora de redação era amiga de português. Geografia era um professor negro. Eu não sei, física não. Química não. Isso, mas eu tive muitos professores e professoras na minha trajetória. Meu ensino fundamental foi só para professoras, minhas duas professoras. Quando tinha aquela época de ter duas professoras só, acho que o ensino fundamental 2 também tinham duas professoras. Ok, eu era muito amigo de um professor negro que eu tinha de história, o Luciano, que ele me contava atrocidades assim e foi formando um pouco da minha vontade de ensinar, né? Atrocidade que? Não, a atrocidade que ele sofria, de colégio que ele ia, que o diretor chegava e perguntava se ele precisava de dinheiro para passagem, não sei o que, ele tem no carro. Ele me contava essas coisas, eu ficava formando esse senso crítico que hoje eu acredito que eu ainda estou construindo, mas tenho mais que na época. E essas histórias assim, eu já ouvi de professora também, muita coisa. Então, assim, a pergunta é, por que vocês acham que na maioria dos casos, assim, a gente tem contato mais com, especialmente em matemática, com professores brancos do que negros, né? Olhando para a gente, assim, nós temos... Por que vocês acham que isso acontece? Porque a gente tem que levar em consideração o seguinte, as estimativas atuais é que a porcentagem de pessoas negras na população brasileira seja quase 60%, né? Um pouco menos. Mas é 54, 56 atual. Então, por que é tão discrepante isso? Eu quero dizer, a proporção de professores negros é muito menor em geral, né, assim, do que a proporção de pessoas negras na sociedade. Alguém tem uma explicação para isso? O processo de construção do nosso país, né, professor, também vem de geração em geração, ele foi assim de forma excludente, né? O racismo estrutural também. E as pessoas aí gerou assim também esse complexo, o negro não conseguiu, teve a questão do fracasso escolar, né? Mas tá mudando. Tá mudando e vai melhorar. Se Deus esperar, vai melhorar. Estamos aqui para isso, né? Acho que isso também tem esse motivo da construção assim, do nosso país, essa estrutura que a gente tem, que às vezes muitas pessoas, né, a maioria das pessoas negras acham que as áreas das ciências exatas não são para elas, né, por causa disso tudo que a gente tem da maioridade de pessoas brancas nas ciências exatas e tudo mais, né. E se a gente for pensar em interseccionalidade, isso vai se agravando ainda mais quando a gente fala de mulheres negras, né. Muitas poucas pessoas falaram, acho que ninguém falou, né, professor de matemática negra, então isso vai se agravando mais ainda. Acho que só a Amy, né, falou. Uma, duas. Minha primeira professora de matemática negra foi a Nedir. Mentira. A minha também. Professora. Professora já tive. Professora de matemática professora negra. Exato. Minha também. Então, como não foi um da Nedir, eu nunca tive. Eu também. Vai numa aula dela do Planete. Só dá aula pra ela, né? Deixa eu Tá faltando essa. Já deu aula pra muita gente. E até pessoas mais velhas que eu, né? Enfim. Vamos contar essa história aí? E aí? Falar sobre isso aqui? Sobre essa história aí. Contar. Mas a gente faz essa coisa com eles ou só conta? Vocês que sabem. Eu acho que conta depois. Acho que só dá pra contar. Mas acho que seria legal, né? Vamos fazer rapidinho. Rapidinho, depois conta. Pra vocês, quem são os cientistas dessas imagens? Vamos começar por aqui. Bate bola, jogo rápido. Quem já conhece, se alguém já conhece a história, então não pode falar. Por isso que eu vou ficar calada. Você conhece também? Então também não pode falar. Aquele ali da ponta ali. Esse? Não, de baixo. Aqui? Do outro, pra cá. Mas passa pela hora, passando de um e tá. Pra vocês, Sal. É um cientista? Aquele cara do... Sim. da maçã. Mas ele tá plinha não, né? Esse aqui? É a... tem o nome ali embaixo. Só pode chutar? Pô, tem nome embaixo. Esse nome aí é referência. É referência. Pra mim não.
Não, a grande maioria não. E esse? Pra mim, toda foto que é antiga é cientista. Porque, ó, não, é princípio assim, quem tira foto, a maioria tinha um prestígio, né? Naquela época, tem uma foto assim. E aí? Esse cara aí branquinho também não conhece não. Quem esse? É ou não é? Não. Não. Esse. Esse aí é? Esse. Também? Esse aqui. Não dá pra ver se ele é. A cor dele não dá pra ver, professor. Tem. Preto e branco. Tá preto e branco. Tá bem? Esse aqui? Esse aí acho que é. Não tem problema. Esse é? Eu tô vendo tudo. Esse aqui, ó. Tem cara de cantor. Isso aí tem cara de brasileiro. Cantor. Esse. É. É? Esse aqui, ó. Sim, esse aí. Esse. Quer dizer, essa, né? Não, é esse tem bigode, tem? Eu acho que é esse. Tô nem conseguindo ver. É esse ou essa? Esse tem bigode. Esse. Aí tudo é uma menos. Deve ser psicólogo. Não, outro deve ser é psicólogo. É que a imagem não ficou legal mesmo. Não Esse- tem esse- problema, o esse- exercício é válido. Só terminar aqui. Esses dois aqui, ó. Eita. É ou não? É ela ou ele? Ela. Ela. Cara, esse monte tava parecendo ele. Não? Esse. Acho que não. Não? E esse último? Tem certeza que não é? Tem certeza que não é? É? Vai, Marcos, por favor. Vou fazer só isso. Tá bom. É porque essa atividade foi aplicada, né? Com uma turma de crianças, né? Do ensino básico. Acho que foi do ensino médio. Quase é, Ensino médio, é. Do ensino médio, né? Uma escola pública, se não me engano. E o professor em questão ele aplicou essa atividade, por exemplo, para os alunos, as fotos assim de cada uma dessas pessoas e perguntou: você acha que essa pessoa é cientista? Você acha que essa pessoa tem cara de cientista? E as pessoas foram chutando: ah, não, você não tem cara de cientista, não. Não tem. E ele percebeu que, tipo, e na verdade, já no fim, todos isso aí são cientistas. Todas essas pessoas são cientistas. Só que ele percebeu que as pessoas negras que apareciam eram pouco taxadas como cientistas, eram pouco apontadas como cientistas. Os brancos eram, em sua maioria, apontados como cientistas. E as questões das mulheres também, né? Também eram pouco apontadas enquanto cientistas. E uma coisa, um agravante interessante da situação, né? É que a maior parte dos alunos eram negros. Então, assim, a ideia não, tipo, a gente pode pensar que eles não conseguem reconhecer, né, a própria cor enquanto capaz, ou que não vê, né, as pessoas não veem a gente, nós negros, né, a gente não vê essa representatividade nesses espaços. Então a ideia é problematizar isso, né. Acho que a própria... Na verdade, rapidinho, essa foi aplicada numa escola estadual, ali na favela onde tem o Império Serrano, Morro da Serrinha. Da Serrinha. Morro da Serrinha. E era uma escola onde tinha tipo 90% de alunos negros. E eu não lembro o índice de cabeça, mas foi quase zero, assim. Quase todos os alunos negros, em sua maioria, identificaram só os homens brancos como cientistas. Assim. Nenhuma mulher? Eu não sei a porcentagem de cabeça, mas foi quase zero a identificação das pessoas negras e das mulheres como cientistas. Então a imagem daqueles alunos de cientista é a imagem de um homem branco, entendeu? Fala. Acho que a própria formulação, né, cara de cientista, era problemática. Acho que ninguém tem cara de cientista assim. Mas existe um estereótipo, né? Não, mas isso aí também passa muito em cinema, né? Sempre que um homem branco, um laboratório, e era assim, né? Agora tá mudando. Isso é uma boa, assim, no cinema, na mídia. Era referência sempre, do pessoal, né? Quase sempre o... incentiva essa estereótipo, o cientista tem que ser branco, tem que ser homem, entendeu? Exatamente. E o franjinha? Aí, ó. O outro, não, desde criança aí, ó. Fala. Não. Então, o franjinha não está vendo o que ele falou? O que provoca isso? Acho que como o Jabes falou, né? Assim, a gente sempre vê representações socialmente assim, disseminadas, né, do homem branco como cientista. Né? É aquele negócio do ambiente sempre, como é que é?
sempre influencia a pessoa. Onde ele estiver, né? Certo. Então, essa história ela mostra muito contundentemente, eu acho, que é muito comum que as pessoas negras não vejam a si próprias como pessoas que podem ser cientistas, digamos assim, né? E aí já está acabando o tema, mas eu quero assim, repetir aquela pergunta de novo. Né? Que horas são? Deve ser quase 6h25. Tem 6 minutos. Repetir a pergunta da atividade do franjinho. O que aquela resposta pode provocar nesse aluno? Né? Assim, acho que eu só convido vocês a pensarem novamente nessa questão depois de ter contado essa história. Assim. E como que essa pergunta pode provocar no aluno branco e no aluno negro? Existe alguma diferença? Outra situação para pensar também. Quer mostrar outro no Neil deGrasse Tyson rapidinho? Vou passar. Então, só contando aí, depois eu sempre uso essa citação em várias falas assim, mas assim, depois eu posso até mandar isso para vocês. Isso esse cara que está aí é o Neil deGrasse Tyson, que é um astrofísico estadunidense, inclusive que é uma das pessoas que está naquelas fotos, que é um astrofísico negro. E esse episódio aí aconteceu assim, que ele estava numa mesa redonda, isso tem no YouTube, só que está em inglês, assim. Isso aí eu que traduzi. Que ele está participando de uma mesa redonda num evento, e aí com outras cientistas, né, e alguém faz essa pergunta aqui, alguém da plateia. Por que há mais homens na ciência? Será que há alguma diferença genética? E aí ele pede a palavra e fala assim, ele começa assim, eu nunca fui mulher, mas tenho sido negro durante toda a minha vida. Então, assim, não falando da mulher, mas falando de raça, ele vai contar na história da vida dele, como dentro da escola, ele sempre foi desencorajado a querer ser físico, né? Porque ele fala, eu sempre quis ser físico. Mas a instituição fazia tudo para eu não seguir aquele caminho. Então ele fala assim, que os professores, quando eu falava, eu quero ser físico, os professores falavam, por que você não vai ser jogador de basquete? Ele tem umas histórias assim. E aí ele fala, e ele apresenta um programa de televisão, né? Ele apresenta aquele programa Cosmos, não sei quem já viu. Eu também adoro. Tem um antigão que é com o calceiro. Acho que eu vi o antigão, aí mais pequenininho, mas depois vi mais velho. Antigão é antes de você nascer, porque como eu era pequenininho, ele passa ainda. E tem a nova edição. E tem a nova edição que é com ele, com o Neil deGrasse Tyson. Tem uma hora que ele fala, que isso aqui é só um trecho, né? Tem uma hora que ele fala assim, apesar de eu ter uma posição de destaque aparecendo na televisão, ainda hoje quando eu entro num shopping, o segurança vai me seguir para ter certeza que eu não estou roubando nada. E não vai seguir uma pessoa branca. Ele conta várias histórias assim, mas eu acho que o principal que ele fala é o seguinte, ele falando, né? O importante dessa história não é entender que eu estou aqui apesar desses obstáculos, né? Porque seria assim, se eu conseguir, todo mundo pode conseguir, né? Apesar desses obstáculos. O importante é pensar quantas pessoas negras deixaram de estar aqui por causa desses obstáculos, né? Assim. Então acho que isso ajuda a entender um pouco aquela pergunta anterior, por que tem muito menos, por que tem essa discrepância, né, em relação à proporção de negros na população e dentro da academia, né? Então é um pouco isso, ele faz isso, quantos poderiam estar aqui e não estão por conta desses obstáculos. Então acho que é isso. Depois eu mando isso para vocês, se vocês quiserem. Tiago, quer falar alguma coisa? Então é isso, gente. A gente quer agradecer a vocês por ter vindo, né? Contribuído com a nossa pesquisa, ter conversado com a gente. Somos muito gratos. E é isso, a gente sempre ficar pensando esse lugar de professor, porque todos nós somos professores em formação, né? Refletir, né? Todas essas questões que a gente abordou, e como a gente disse, não tem resposta certa nem errada. São reflexões que a gente leva para casa, leva para a vida e vai mudando nas nossas práticas, com nossos alunos, com nossos estudantes.
etc. Tá bom? Eu gostei muito. Espero que tenham curtido. É. Esperamos vocês na SIAC, no ano que vem. Acho que é